meninas e meninos, eu sou a Débora. Para quem não me conhece ainda, sou a criadora aqui do canal Amor em Crochê by Deb. Sejam todos muito bem-vindos. Já peço para quem não é inscrito no canal, se inscreva, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso e ainda vai ajudar o canal a crescer. E hoje eu apresento para vocês mais um estojo, dessa vez é na versão Homem-Aranha, olha que fofo. O tamanho dele ficou com 26 centímetros e meio, tá? Tenho certeza que vai encantar os meninos e também meninas, né? Porque tem meninas que gostam, como eu. Eu amo o Homem-Aranha. E aproveitando, eu vou mostrar outras versões de estojos que eu tenho aqui no canal. Eu vou deixar o link de todos eles aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma conferida depois. O primeiro estojo foi esse, de bonequinha. Depois foi da sereia Ariel. E por último foi o estojo do dinossauro. Olha que fofo. Todos eles disponíveis aqui no canal. Antes de a gente ir para o passo a passo, eu quero deixar uma palavra de reflexão que está lá no livro de Salmos, que é um livro do Velho Testamento. Salmos 118, versos 24. Este é o dia em que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este verso fala da alegria de podermos usufruir do dia. O dia preparado pelo Senhor para cada um de nós. Não importa se faz sol, se faz chuva, frio, calor, sejamos gratos pelo presente que Ele nos proporciona todos os dias, que é poder viver, que é poder acordar, abrir os olhos, respirar e poder falar esse versículo. Este é o dia que fez o Senhor. Obrigada, Pai, por este presente maravilhoso. E é isso. Bora lá então para o nosso passo a passo. Para começar a fazer o nosso estojo, eu já fiz a base inicial. Estou utilizando o fio amigurumi na cor azul bique. A base eu fiz com 6 pontos baixos. Primeira carreira. Segunda carreira, 12 pontos baixos, aumentos em todos os pontos. Terceira carreira, 1 ponto e um aumento por toda a volta, 18 pontos. Quarta carreira, 2 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 24 pontos. Quinta carreira, 3 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 30 pontos. E a sexta carreira, 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, totalizando 36 pontos baixos. Agora eu vou tirar o marcador. Pego a alcinha de trás, faço um ponto baixo, volto com o marcador. E venho trabalhando ponto sobre ponto, pegando somente as alcinhas de trás, 36 pontos baixos. Finalizei a carreira 7, tiro o marcador, faço um ponto baixo, pegando agora pontos normais. Volto com o marcador. Nós vamos fazer da carreira 8, que é essa carreira que nós vamos iniciar agora, da carreira 8 até a carreira 11, ponto sobre ponto. 36 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 11, tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou colocar o marcador para eu não me confundir. Nessa carreira, nós vamos fazer 34 pontos baixos. Fiz os 34 pontos baixos, viro o trabalho, no mesmo ponto, faço um ponto baixo e sigo fazendo ponto sobre ponto. Nós vamos trabalhar carreiras de vai e vem até a carreira 54. Chegando aqui no finalzinho da carreira, tiro o marcador. Agora a gente não vai precisar mais dele. Faço um ponto baixo, viro o trabalho e venho trabalhando dessa forma até a carreira 54.
faço um ponto baixo, viro o trabalho e continuo trabalhando ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto de base, trabalhando carreiras de vai e vem, até a carreira 54, ok? Chegando aqui no finalzinho das carreiras de vai e vem, eu fiz até a carreira 53, tá? Eu havia dito para vocês que faria até a carreira 54, eu fiz até a 53 porque achei que foi suficiente. E agora, faço uma, duas correntinhas, faço um ponto baixo, coloco o marcador e faço ponto sobre ponto por toda a volta. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, agora eu vou trabalhar essas correntinhas aqui também. Vou fazer 2 pontos baixos, uma em cada correntinha, pra gente completar a carreira com 36 pontos baixos. Pra ficar igual essa parte aqui. Tiro o marcador, pego a alcinha de trás, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, pegando somente as alcinhas de trás. Cheguei aqui no final da carreira, essa é a carreira 55. A carreira anterior foi a 54, que foi a carreira que fizemos a união das duas partes novamente. Então, 54, 55. Tiro o marcador, agora pego pontos normais, faço um ponto baixo, pegando as duas alcinhas, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. 4 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 56 com 30 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador, fiz um ponto, faço 2, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 57 com 24 pontos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um ponto baixo. E em seguida, faço uma diminuição. Fiz 2 pontos baixos e uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Finalizei a carreira 58 com 18 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, em seguida faço uma diminuição. Vou seguir fazendo essa sequência por toda a volta, um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei a carreira 59 com 12 pontos baixos. Tiro o marcador e já começo fazendo uma diminuição. Coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer diminuições em todos os pontos. Finalizando a carreira 60 com 6 pontos baixos. Tiro o marcador,
corto o fio. Vou colocar a pontinha na agulha de tapeçaria e fecho esses pontos. Vou pegar somente as alcinhas de fora para ficar o fechamento perfeito. Mas essa parte aqui vai ficar escondida, tá? Então, não se preocupem tanto com o acabamento. Agora eu já vou posicionar o zíper para fazer o fechamento do nosso estojo. Coloquei um pedaço de fio, tô utilizando o fio amigurumi mesmo, tá? Fiz um nozinho na ponta. E tô utilizando uma agulha mais fininha para facilitar a costura. O zíper, procurem comprar do mesmo tom de azul, né, da confecção do estojo. Esse aqui eu comprei como azul royal e o fio é azul bic, do amigurumi. Esse zíper é o tamanho 18. Ele vai sobrar um pouquinho aqui dentro. Eu vou posicionar e vou prender com alfinetes para ficar bem certinho. E agora eu vou costurar. Ó, introduzo a agulha aqui na pontinha. Só cuidado para não machucar o dedo com os alfinetes, tá? Coloquei aqui só para vocês verem a posição, mas eu já vou tirar, porque eu tenho medo de me machucar. Então, eu venho fazendo assim, ó. Ó. Já passei a costura por toda a volta do zíper e agora arremato aqui por dentro. Agora eu vou trabalhar com o fio vermelho, esse é o vermelho círculo. Faço uma laçada na agulha. E viro o estojo aqui na parte de trás. Nós vamos trabalhar naquelas alcinhas que nós fizemos os pontos de trás, ficando as alcinhas da frente. Nós vamos trabalhar nelas. Nós vamos trabalhar o lado que terminamos agora, tá? O estojo. Venho aqui na parte de trás, no meio, faço um ponto baixo, esse fio já trago pra frente pra prender, e faço ponto sobre ponto. Chegando aqui no finalzinho da carreira, ficamos com 36 pontos. E essa carreira aqui, eu vou deixá-la como primeira, para não fazer confusão, tá? Porque o corpinho do estojo já tá pronto. Essa parte em vermelho faz parte do pescoço e da cabeça. Veio aqui no primeiro ponto, vamos iniciar a carreira 2. Coloco o marcador e faço ponto sobre ponto. 36 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira na cor vermelha. Tiro o marcador. Essa carreira ficou também com 36 pontos. Fizemos ponto sobre ponto. Faço um ponto baixo. Volto com o marcador. Fiz um ponto baixo. Faço 2, 3,
4 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta, 4 pontos baixos e uma diminuição. Finalizando a carreira 3 com 30 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta, 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizando a carreira 4 com 24 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, vamos fazer ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Finalizei a carreira 5 com 24 pontos, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. No ponto seguinte, faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta, 3 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 6 com 30 pontos baixos, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4 pontos baixos. Em seguida, faço um aumento. E continuo fazendo dessa forma por toda a volta, 4 pontos baixos e um aumento. Finalizando a carreira 7 com 36 pontos baixos. Faço um ponto baixo, fiz um ponto baixo, voltei com o marcador, agora faço 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No próximo ponto, faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta, 5 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 8 com 42 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo e volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. No próximo ponto, faço um aumento. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta, 6 pontos baixos e um aumento. Finalizando a carreira 9 com 48 pontos baixos, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Agora, nós vamos fazer uma sequência de carreiras de ponto sobre ponto. Nós vamos fazer da carreira 10, que é a carreira que vamos iniciar agora, até a carreira 17, ponto sobre ponto. 48 pontos baixos em cada carreira. Eu vou adiantar todas essas carreiras e já volto. Finalizei as carreiras e eu fiz até a carreira 18, tá? Eu tinha dito para vocês que faria até a carreira 17, fiz até a 18. Agora, nós vamos iniciar a carreira 19. Já fiz um ponto baixo, coloquei o marcador e vamos fazer assim, ó. Eu vou falar para adiantar o vídeo, tá? Nós vamos fazer agora carreiras de diminuições. A carreira 19, que é essa que vamos iniciar agora, vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 42 pontos. Carreira 20, 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 36 pontos. Carreira 21, 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 30 pontos. Carreira 22,
3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 24 pontos. Carreira 23, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 18 pontos. Carreira 24, 1 ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, totalizando 12 pontos baixos. Conforme a gente vai fechando a peça, nós vamos colocar enchimento, tá? Essa peça leva enchimento, inclusive aqui nessa parte, tá? Então, a gente, com a ajuda da própria agulha ou com a pinça, a gente vai preenchendo toda a cabeça, tá bom? Chegando aqui na carreira 24 com 12 pontos, vou cortar o fio. Tirar esse marcador, puxo o fio, coloco na agulha de tapeçaria. Não sei se vocês estão ouvindo no fundo trovões, tá chovendo bastante aqui hoje, tá um calor insuportável. E essa chuvinha veio para refrescar. Então, agora eu venho pegando as alcinhas de fora, tá? Todas as alcinhas. Vou colocar um pouquinho mais de enchimento. Aí vocês olhem onde que tá precisando e preenchem, vai ficar com a cabecinha bem redonda. Gente, a minha cachorrinha tem muito medo de chuva, de trovão. Ela tá aqui eufórica. Daqui a pouquinho eu tenho que pegar um pouquinho no colo pra acalmá-la. Arremato e escondo o fio aqui para dentro da cabeça. Para fazer os olhinhos, eu já adiantei uma base com o fio branco. Vou chegar aqui para vocês verem melhor. Fiz um anel mágico com 6 pontos baixos, primeira carreira, segunda carreira, aumentos em todos os pontos, 12 pontos. Terceira carreira, 1 ponto e um aumento por toda a volta, totalizando 18 pontos. Agora eu vou tirar o marcador, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui, ó, na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, faço um ponto baixo. Na próxima, um meio ponto alto. E na última correntinha, faço um ponto alto. Pulo 1, 2, no terceiro ponto, faço um ponto baixíssimo. E corto o fio. Puxo esse fio aqui para trás. E já arremato com esse daqui. Faço um nozinho. Vamos precisar de 2 peças iguais, tá? Agora eu venho com fio preto amigurumi, deixo um pedacinho de fio para arremate e venho aqui, ó, bem na pontinha
do olho, pegando a alcinha de trás, puxo a laçada para dentro do ponto e venho fazendo pontos baixíssimos por toda a volta, pegando as alcinhas de trás. Eu não vou apertar esse ponto, tá? Eu vou deixar ele meio frouxinho, para ele não ficar repuxando, tá? Então, podem fazer o ponto bem frouxinho, que dá certo. É bem simples, bem facinho de fazer. Chegando aqui no finalzinho, venho aqui no primeiro ponto que nós fizemos no fio preto. Deixa eu puxar esse fio aqui, ó. Vou segurar um pouquinho aqui com a mão para ele não soltar, tá? E continuo fazendo pontos baixíssimos, pegando as alcinhas de trás. É difícil para vocês verem porque o fio é preto, então é complicado para ver, mas eu tô pegando as alcinhas de trás também, tá? Faço isso por toda a volta. Chegando aqui no último ponto, eu faço um ponto baixo, tá? Nós trabalhamos pontos baixíssimos nas duas voltas e aqui para finalizar eu faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, corto o fio. E agora puxo esse fio aqui para trás. E faço um nozinho. Se vocês preferirem costurar na cabeça, cortem um fio longo. Eu vou colar. Eu já fiz as marcações pra gente fazer o detalhe em preto aqui no rostinho. Então, eu fiz assim, ó. Bem aqui no meio, no zíper, eu usei como base para eu posicionar, tá? Contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, coloquei um alfinete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coloquei outro alfinete. E aqui também, intervalo de 7 pontos, coloquei outro alfinete. Pra cá também, com intervalo de 7 pontos, na mesma direção. E do outro lado também, tá? Na mesma direção. Coloquei o fio na agulha. A agulha é bem grande, eu comprei como agulha de boneca, não sei como que é conhecida na sua cidade, mas vocês podem estar utilizando agulha comum também, tá? Se vocês não tiverem uma dessa, não tem problema nenhum. E vou utilizar esse fio, que ele é mais delicado. É aquele novelinho da Clea. Novelinho pequenininho. Ele é bem fininho. Eu venho em qualquer lugar, introduzo a agulha e vou lá no meio. Na direção aqui do alfinete. Ó, vou tirar. Vou deixar um pedaço de fio aqui pro arremate depois. Você pode sair em qualquer lado, tá? Vou começar aqui pela parte de cima, introduzo lá no alfinete. Venho aqui pro meio novamente. Vocês ouviram um barulho aí no fundo, é a minha máquina de lavar, tá?
Meu ateliê aqui bem do lado da minha lavanderia. E agora venho pra esse alfinete aqui. Volto aqui pro meio. Sempre voltamos aqui pro meio porque é a nossa base, tá? E agora eu vou fazer mais marcações nos intervalos. 1, 2, 3, 4. Coloco um alfinete. 1, 2, 3, 4. Reparem que tá na mesma direção, ó. E conto pra baixo. 1, 2, 3, 4. Coloco um alfinete. 1, 2, 3, 4. E agora venho com a agulha aqui no alfinete. Volto pro meio. E venho fazendo da mesma forma. Introduzo nos alfinetes e volto pro meio. Agora eu vou marcar aqui também. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E agora saio aqui do ladinho pra gente arrematar. Coloquei mais um pedacinho de fio, porque aquele fio não foi suficiente. E vou terminar de fazer aqui, tá? Eu venho aqui, conto 1, 2, coloco no alfinete. 1, 2, coloco no alfinete. Aqui conto 1, 2, 3, coloco no alfinete. 1, 2, 3. Desse jeito. Saio aqui em qualquer lugar, venho no meio. E faço da mesma forma. Saio no alfinete, volto pro meio.
tô dando os pontinhos para ficar mais preenchido aqui no meio, tá? Mas é opcional. É porque eu achei que ia ficar mais bonitinho. Agora faço um nozinho e escondo aqui pra dentro da cabeça. Vou pegar meu alfineteiro. Vou posicionar. Essa parte vocês coloquem como achar melhor, tá? Podem colocar os olhinhos mais viradinhos, mais retinhos, mais pra cima. Eu vou colocar o meu um pouquinho viradinho pra cima, assim. Uma distância aqui do meio. Vou utilizar cola de silicone líquida, tá? Cola fria. Mas vocês podem, como eu disse, tá costurando ou usando cola de tecido também. Eu gosto muito dessa cola porque ela tem uma ótima fixação e não tem perigo de soltar na lavagem. Coloquei bastante alfinetinho para fixar bem. E agora é só aguardar a secagem. Para fazer a mãozinha, eu faço um anel mágico com fio vermelho. Faço uma correntinha para prender o anel. E faço 6 pontos baixos. Fecho o anel. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer aumentos em todos os pontos. 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, já fiz um ponto, faço mais um e sigo fazendo aumentos em todos os pontos. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto na carreira 3 e 4. 12 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 4, agora eu vou cortar o fio. Venho com fio azul, faço uma laçada na agulha, faço um ponto baixo, já trago esse fio para frente para prender. Eu vou trabalhar ponto sobre ponto com o fio azul até a carreira 16. Nós vamos fazer 12 carreiras de ponto sobre ponto no fio azul. Vou fazer todas essas carreiras e já volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira 16,
faço um ponto baixíssimo, corto o fio. Volto com o fio vermelho, faço uma laçada na agulha, venho aqui na parte do arremate, faço um ponto baixo, já trago o fio pra frente para prender. E faço ponto sobre ponto. Vou fazer 2 carreiras com o fio vermelho. Vou trabalhar a carreira 17 e 18. Chegando aqui no final da carreira 18, tiro o marcador. Eu vou caminhar com pontos baixíssimos para passar um pouquinho esse arremate, porque eu quero que esse arremate fique escondido. Tá vendo esse arremate aqui e esse? Eu vou caminhar por alguns pontos baixos. Eu vou dobrar a peça assim ao meio, ó, pra gente fazer o fechamento. Eu quero que essa parte do arremate fique bem no meiozinho. Então, vou caminhar mais um pouquinho. E agora, introduzo a agulha pegando as 2 partes, faço um ponto baixo. E continuo fazendo pontos baixos, pegando os 2 lados. Já fiz 5 pontos, vou fazer mais um aqui, ó, do ladinho. 6 pontos baixos. Corto o fio de um tamanho suficiente para costura. As 2 peças prontinhas. E o ideal é que se faça as 2 no mesmo momento, tá? Terminou uma, já pega na outra, para não dar diferença de tamanho, por conta da contenção de pontos, tá bom? Agora, vamos posicionar os bracinhos. Ó, essa parte do arremate vai ficar para baixo, escondidinho. E eu vou colocar assim, ó, bem rentinho aqui na parte vermelha, na divisão de cores. Eu não vou deixar ela reta assim, não. Vou colocar ela assim. Mas, se vocês preferirem deixar retinha, pode também, tá? Coloquei na agulha. Vou abrir um pouquinho o fecho para facilitar. E é bem fácil, é um ponto no corpinho, um ponto no bracinho. Um ponto no corpinho, um ponto no bracinho. Agora, eu caminho aqui com a agulha aqui para debaixo do braço, alguns pontinhos. E arremato. E coloco esse fio aqui para dentro do bracinho. Posiciono o outro bracinho da mesma forma, lembrando que o arremate eu coloquei aqui pra dentro, ó, pra ficar junto ao corpinho, pra ficar escondidinho, tá? Eu vou fazer a costura da mesma forma e volto com vocês. Obrigada pela presença de vocês aqui no canal. Beijos, fiquem com Deus!